noite. Nós vamos começar hoje uma coisa interessantíssima. A Perashá da semana, ela está interessantíssima. Então nós vamos falar sobre ela. Estamos criando agora Am Israel. Yitzhak, ele casou com Rebeca, com Rivka. Rivka vai ficar grávida e nós vamos aprender como se forma uma nação. Ela não podia ter filhos, era estéril. E aí eles têm que rezar durante praticamente 20 anos até ela conseguir ficar grávida. E ela fica grávida, está contente, mas logo acontece alguma coisa estranha. Ela está com umas sensações diferentes. Cada vez que ela passa por um lugar, por exemplo, passa por um lugar de Kedushá, de santidade, ela sente que tem alguma coisa dentro dela que chama. Não é meu, é meu. E quando passa do outro lado, um lugar que fosse de não santidade, também ela sente. Quer dizer, ela sentia que dentro dela havia duas tendências muito graves. E ela então chegou e falou uma coisa muito grave. Ela falou: se é assim, por que eu vou viver como se fosse... Não posso viver dessa maneira. Qual que foi a dúvida de Rivka? Hoje nós vamos falar sobre tudo isso daqui, sobre a dúvida de Rivka. Nós vamos falar também sobre o que é a dúvida, o safek, vamos falar de Yaakov, vamos falar do que é o lazer, o valor das coisas, e para isso eu vou falar um pouquinho da esquizofrenia, da pizza, do quiche, do pôquer e dos pães. Rivka, então, ela está, na realidade, só para vocês saberem, ela não sabia, mas ela tinha gêmeos dentro dela. Ela tinha gêmeos, vai ser dois garotos, vai ser Yaakov, que vai nascer, e Esav. Mas ela, nesse momento, ela ainda não sabe. Então ela sente que dentro dela tem um ser que ele é dúbio, que ele é atraído por uma coisa e por outra coisa. E ela percebe que não pode ser uma vida boa dessa maneira. Uma vida desse jeito aqui realmente é difícil. Seria uma vida de uma pessoa tipo esquizofrênica, gosta disso e rapidamente evolui e muda para outro lado. Então ela foi se informar. Foi para um grande sábio. E o sábio chegou para ele e falou assim: saiba você que o que você tem são gêmeos. E vai ter dois irmãos e um vai estar sobre o outro. E aí ela começou a estar mais tranquila. Por que será que ela ficou tranquila? Ela continuava tendo as mesmas sensações de dúvida. E aí nós vamos entender uma coisa. Uma pessoa que ainda não decidiu o seu rumo é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque num momento você está de um lado, no momento você está do outro lado, você cria dentro de você um conflito interno muito difícil de ser resolvido. Nossos sábios falam que não tem maior prazer do que acabar com as dúvidas, com o safek. A palavra safek é dúvida. E não é fácil, as pessoas têm dúvidas. Então, quando você finalmente é íntegro de um lado, você pelo menos está com a cabeça um pouquinho mais equilibrada. E é isso que Rivka entendeu. Rivka, ela entendeu que, tá bom, tinha dois gêmeos que estavam lá, dois filhos, e cada um era de um tipo. Então ela sabia que eles eram cada um íntegro no que eles eram. Então eles poderiam estar mudando de caminho de uma maneira ou de outra. Porque hoje em dia você é puxado o tempo todo de um lado para o outro. A mídia, ela te obriga a você pensar de um jeito. Aí você vai em outro círculo de pessoas um pouquinho mais espiritualizados que te falam para pensar de outro jeito. É muito difícil manter esse equilíbrio. Eu conto para vocês uma história pessoal minha, para vocês entenderem bem. Eu não era uma pessoa religiosa. Era normal, conservador. Se até você fala normal. Escutem bem. E eu comecei a ficar religioso.
Mas, sabe quando você começa a ficar religioso, ainda você guarda umas antigas coisas. Por exemplo, eu continuava a ir comer, por exemplo, uma pizza. Qual o problema eu sei comer uma pizza, sabe? Sem, não tem carne, não tem nada. E eu estava em Campos do Jordão. E a gente foi comer numa pizzaria que tinha lá perto do canal, Campos do Jordão. E eu tô lá, inclusive de kippá, que eu já comecei a usar kippá, mas ainda não era 100% assim em relação a queijo, essas coisas. E aí eu pego e tô com as crianças e eu falo, vamos ver como é que eles fazem as pizzas? E a gente tínhamos pedido uma pizza margherita, que era só molho de tomate e queijo, qual o problema com massa? E aí a gente foi, e na hora que ele está fazendo a pizza, o pizzaiolo, ele pega a massa e, sabe, ele levanta ela, pula ela, assim, ele pega, joga ela no forno, a lenha assim, e ele está vendo assim atrás, e eu vejo que ele está fazendo várias, e eu vejo que ele está começando agora a fazer de um cliente uma pizza. E ele pega uma pizza e de repente eu vejo que ele pega o queijo mussarela, espalha lá com o molho, e aí de repente eu vejo que tem lá um bocal e é bacon. E eu vejo que ele com a mesma mão, ele pega a mão e põe no bacon, e eu vejo que ele salpica a pizza com essa carne praticamente de porco. E ele está vendo isso, e eu estou vendo isso daqui, eu não comia carne de porco de jeito nenhum, mas eu vejo que na hora ele vai e pega de novo mais um pouco de mussarela, e até tinha um pedacinho de bacon pendurado aqui, e ele pega e vai na pizza, e aí eu percebi que eu estava em cima do muro. E eu peguei as crianças esse dia e fui embora e nunca mais. Qual eu saí da dúvida foi um prazer. Porque enquanto que você não sabe, você está aqui, chega uma hora, a melhor coisa é você às vezes tomar uma decisão. Não é fácil, mas se você tiver a consciência que é isso que tem que fazer, você vai poder fazer. E é isso que aconteceu então com Rivka. Ela se acalmou, mas dentro dela então tinha dois personagens, um que era Yaakov e outro vai ser o irmão gêmeo dele, que é Esaú. Esav, a gente vai saber que ele é mais de um mundo só material, e que Yaakov vai ser um mundo espiritual com material. Mas eles vão nascer, o Midrash conta que eles estão conversando, e na hora que eles vão nascer, Yaakov sabe que o irmão dele, infelizmente, vai ser um rachá, vai ser um malvado nesse mundo. E aí, quando ele está saindo, Esav está nascendo, ele nasceu primeiro, a gente vê que Yaakov está segurando aonde? No calcanhar do irmão. No calcanhar do irmão. Interessante. Esaú, todos deram um nome para ele. Yaakov, quem deu o nome para ele foi Hashem. E a pergunta é por quê? Por que Hashem, ele deu? Que mérito teve Yaakov? E esse que é o ponto. Yaakov, nesse momento, conta a nossa Midrash, ele não podia impedir que o irmão nascesse, mas ele fez a única coisa que estava ao alcance dele. Ele esticou a mão para poder pegar o calcanhar de Esaú. E isto vai ser a recompensa dele. Você vai se chamar Yaakov. Você vai se chamar calcanhar. A palavra Yaakov quer dizer o calcanhar. Quer dizer, você vai ser a base. E Yaakov vai ser a base, vai ser o alicerce de todo Am Israel. Yaakov, ele vai ter 12 filhos. Esses 12 filhos vão ser todos eles 100%. E o nome dele vai mudar depois de Yaakov para Israel. E os filhos dele são os Bnei Israel, e nós somos os descendentes, por isso que a gente se chama Bnei Israel de Yaakov, desse personagem. E ele nasce porque ele fez o máximo que ele podia. Nós temos uma história de outra pessoa que fez também o máximo que podia. Quando Moshe nasceu, ele foi recolhido pela filha do faraó, que ela se chama Batiá. E ela viu que tinha uma criança,
que estava no Nilo, estava uma cesta no Nilo, e ela falou, vou pegar essa criança, vou salvar ela, e ela esticou a mão, mas estava longe, e aí aconteceu um milagre, que a mão dela se prolongou, e ela conseguiu pegar a cesta, e pegou. Quando você faz o máximo que você quer, o que você pode, Deus, Ele acaba te ajudando no teu próprio caminho. Se você faz, vem ajuda de cima. Você tem que fazer pouca coisa, não tem que fazer muita coisa. Você fazendo pouca coisa, já vem uma ajuda muito forte, muito forte. E ele segurou e fez isso aqui. Vocês saberem, é uma das coisas que são importantes. E eles vão nascer os dois, e aí vai começar a ter uma diferença. Está escrito que Yaakov, ele era Ishtam, e ele ficava nas tendas. Era um homem completo, e ele ficava nas tendas. O que ele fazia nas tendas? Ele ficava estudando Torá. E está escrito de Esav que ele era Ish Tzadeh. Ele era um homem dos campos. A Torá sim tinha. Ela não tinha sido dada, mas a Torá de se estudar sim tinha. Da onde que tinha? Tinha uma yeshiva, Noah, ele teve filhos. Um deles é Shem, que é o Sem, que é o famoso semita. E ele teve um outro neto que era Ever. E eles fundaram uma yeshiva em que eles estudavam as leis da Torá. Não como a Torá dada que a gente tem, mas vendo a natureza e aplicando a Torá em si. E estudou lá, só para você saber, Yitzhak estudou lá, e Yaakov também vai estudar lá. É uma coisa interessantíssima. Não, é bom, é importante, é muito boa pergunta. Então ele ficava estudando essa Torá. E agora nós temos um conceito interessantíssimo. Esaú, está escrito que ele é Ish Tzadeh, um homem do campo. E a tradução é que Esav era um homem voltado para o lazer. Ish Tzadeh quer dizer homem do lazer. E era isto que ele era. Ele era um homem totalmente material, aproveitando o que tinha nesse mundo e tentando ter o máximo proveito do que existe. E eu preciso explicar uma coisa para vocês. Antigamente, o lazer, ele era separado praticamente do nosso dia a dia. As pessoas trabalhavam durante o dia, às vezes de noite saíam para ir no cinema, às vezes fim de semana viajavam, às vezes pegavam um mês de férias, mas não interferia no dia a dia, na hora a hora. E hoje, esse conceito de Ish Tzadeh entrou no nosso minuto a minuto. A cada hora você recebe um WhatsApp, opa, para ver, você passa um tempinho aqui. Outra hora você está na rua, tem outra coisa que te chama para o lazer. Você passa a ser uma vida de lazer, passa a ser realmente o que as pessoas estão almejando o lazer. Agora, será que é ruim? Nós vamos entender agora o que é realmente a diferença entre esses dois personagens, que vai ser Yaakov e Esav. Yaakov, ele é um homem que está estudando, é um homem bom. E Esav, ele na verdade pensa na vida material. E vai acontecer um pequeno episódio. Aos 15 anos, no dia em que Abraham Avinu, que é o avô deles, falece, está Yaakov e ele está fazendo uma sopa de lentilha. E chega esfomeado Esav, e ele fala, me dá um pouquinho desse vermelho, as lentilhas eram vermelhas, me dá um pouquinho, e fala assim, verta para mim diretamente na boca. E Yaakov falou, escuta, como assim? Mas eu não posso te dar assim, o que você me daria? Olha, eu te dou a minha primogenitura. Yaakov fala, olha, se você me vender a tua primogenitura, que ele nasceu primeiro, eu te dou. E chegou Esav e pensou, o que eu vou fazer com a primogenitura? Falou, eu vendo, fizeram um documento e uma carta,
e está lá, assinou, e Yaakov dá para ele, e isso não é tão grave, mas vai chegar uma hora, vai chegar o final na Perashá, fala assim, e Esav desprezou a primogenitura. E agora, para vocês entenderem bem isso, eu vou contar para vocês uma história verídica. Há alguns anos atrás, 100, 200 anos, na Rússia, um homem riquíssimo, perde tudo. E ele chega num rabino que estava querendo alguém para ajudar ele, ele abre a porta e o rabino fala, ainda bem que você veio aqui. Olha, mas Rav, eu preciso lhe falar uma coisa, eu perdi tudo e eu preciso urgente de 6.000 rublos para casar minha filha e eu não tenho mais nada. E o Rav com uma serenidade fala, escuta, você normalmente nessa época você vai sempre na feira de Leipzig, lá você sempre fazia grandes negócios. Fazia, mas eu tinha capital, eu ganhava muito dinheiro. Quanto dinheiro você tem? Só tenho agora 5 rublos. Então faz uma coisa, você vai ir na feira de Leipzig e o primeiro negócio que te aparecer, você vai fazer. O primeiro negócio que te aparecer por 5 rublos, você vai fazer. E ele vai, e ele chega na feira de Leipzig, e lá quando chegavam lá, as pessoas ficavam naqueles hotéis luxuosos, e como lazer, o que eles faziam? Jogavam pôquer. E ele chega lá, perto da mesa das pessoas que jogam, todo mundo conhecia dele. Ô, Moisés, você chegou agora aqui, vamos lá, vem jogar aqui. Fala, não, essa vez eu não vou jogar. O que você vai fazer? O que você vai comprar dessa vez? E tinha um rapaz lá que estava ganhando muito dinheiro. Fala, olha, quanto você vai investir dessa vez? Fala, olha, dessa vez eu vou investir pouco. Quanto você vai ter para investir? Fala, vou investir 5 rublos. 5 rublos, de repente todo mundo começou a dar, o que você vai fazer com 5 rublos? O que você pode comprar com 5 rublos? E Moshe ele fala, sabe o que? Se alguém estiver disposto a me vender alguma coisa por 5 rublos, eu compro. E aí aquele que estava ganhando, ele que era aquele mais inteligente de todos, começou a dar risada e falou, olha, sabe o que? Eu vou te vender o meu Olam Haba, o meu mundo vindouro, eu vou te vender por 5 rublos. Uau, todo mundo começou a dar risada, ele falou? O rabino falou que tem que fazer o primeiro negócio e pega e ele compra. Ele compra o Olam Haba desse sujeito, fazem uma carta, assinam e ele comprou por 5 rublos. E esse que comprou, ele comprou e ganhou. E quando ele chega em casa, ele está todo contente. Ele começa a contar para a esposa. Você não imagina, hoje eu ganhei muito, tinha ganhado uma fortuna. E aí, você sabe aquele monge que veio? Ele veio e falou assim: o que eu posso comprar com 5 rublos? Você acredita que eu vendi para ele o meu mundo vindouro por 5 rublos? O quê? Você vendeu o teu Olam Haba? Você vendeu o teu Olam Haba? Eu não fico com um homem que não tem mundo vindouro. Eu não fico. Mas como, querida, é uma brincadeira? Eu não fico, de jeito nenhum. Uau! Então assim, e aí de repente, ela fala, olha, eu não fico, você vai ter que ir recomprar. E aí ele começa a perceber que é sério. E aí ele tem que ir recomprar. E ele vai lá para o Moshe, que ele fala, escuta, sabe aqueles 5 rublos, tá aqui eles de volta, me dá aquele papel. Não, senhor. Eu não vendo isso de jeito nenhum, eu comprei mesmo. Ele fica insistindo e não quer, e a mulher fala, não fico com você. Até que finalmente eles têm que ir para um rabino para decidir. E aí ele chega e fala com a mulher, olha, sabe o que? Aconteceu isso, a gente brincou, e ele queria comprar o meu Olam Haba e eu vendi por 5 rublos. E aí o rabino fala, escuta, mas você não quer devolver para ele? Fala, não, eu de jeito nenhum, não vou nunca mais vender isso daqui. Mas como assim? E aí ele fala, olha, será que você não poderia abrir mão para eles fazerem Shalom Bait, para eles estarem bem juntos? Sabe, o que você poderia aceitar? Fala, olha, eu não quero vender, mas eu só tenho uma necessidade. Eu preciso de 6.000 rublos para casar minha filha. Se ele estiver disposto a me dar isso, eu devolvo. E aí o rabino fala, escuta, então dá 6.000 rublos. O quê? De 5 rublos a 6.000? Nunca! O que é isso? É roubo! Eu não quero saber de jeito nenhum que eu vou fazer uma coisa dessa. Eu não vou fazer uma coisa dessa. E aí tá lá a esposa. Eu, com um homem sem Olam Haba, não fico. E aí, como, querida? 6.000 rublos? Tá. E vai indo. E finalmente, ele é obrigado a comprar de volta
o Olam Abá com aquele documento por 6.000 rublos. Daqui o que nós aprendemos? Será que o mundo vindouro vale 6.000 rublos? Acho que não deveriam. Talvez vale muito mais. Só que quando ele aceitou vender por 5 rublos, para ele era 5 rublos. As coisas têm o valor que você decide dar. O valor que você decide dar. Se você decide que teu mundo vindouro não vale nada, ele não vale nada mesmo. Se você decide que ele vale muito, ele vale muito. Pra vocês terem uma ideia, eu considero pessoalmente que eu sou um homem milionário. Gostou, né? Olha, ele ficou interessado. Olha, que Interessante. Por exemplo, se alguém agora viesse me oferecer alguns milhões de dólares para eu profanar o Shabat, eu não vou profanar. É interessante. Quer dizer que eu tenho uma coisa valiosa que eu não quero vender. Você sabe que o Rav Galinsky, ele uma vez estava nos Estados Unidos, é um Rav pequenininho, faleceu faz pouco tempo, e ele estava na casa de um ricaço, e o ricaço estava com um filho que estava, infelizmente, o filho estava casando fora, e ele não queria, ele queria tentar recuperar ele para o bom caminho. E ele falou: olha, Rav Galinsky, se o senhor fizer com que meu filho retorne para casa de uma maneira correta, eu estou disposto de dar a metade da minha fortuna. Ele era um homem ricacíssimo. O Rav Galinsky falou: o quê? Por que vai Torá? Hã? Vai Torá? Como assim pela Torá? Vai dar esse dinheiro em prol da Torá? Não, mas ia dar para o Rav Galinsky. Ia dar para o Rav Galinsky. Se você fizer, eu vou dar para o Rav Galinsky. Ele falou: o Rav Galinsky ia fazer certamente coisa para a Torá. Aí o Rav Galinsky, verdade a história, hein? O Rav Galinsky falou: um minutinho, por favor. E eram mais ou menos umas 6, 7 horas da noite nos Estados Unidos. E ele pega o telefone e ele liga para a mulher. Ele liga para a mulher e fala: Ima, porque a gente chama, Ima, me fala uma coisa, vai no quarto, por favor, vai no quarto, as crianças estão lá. Fala: o que foi? Aí ele foi: sim, eles estão no quarto, você tem certeza? Estão todos lá? Falou: estão todos lá. Uau, que incrível, nós somos ricos, eles estão aqui, eu não preciso fazer nada, eles já estão aqui. Você tem que saber que às vezes você ter os teus valores completos vale muito mais que qualquer outra coisa. Você aprender a você se valorizar é uma coisa incrível. E você tem valor. Você tem valor. Como que eu sei que tem valor? Sabe como é que você sabe que vocês têm valor? Se você pegar uma nota de uns 100 reais, tá? Por exemplo, 100 reais. Quê? Tá barato hoje. Tá barato. Uma nota de 100 reais que é pintada assim, tá vendo assim? Quanto que vale isso daqui? 100 reais. Agora eu pego isso daqui, eu amasso. Quanto vale isso daqui? 100? Concorda ou não? Você quer eles? Não pegaria eles, né? Agora se eu pego ele e jogo ele aqui no chá, e eu amasso, eu bato, eu passo. Quanto vale? 100 reais. Continua valendo 100 reais. Continua valendo 100 reais. Se um papel pintado de azul, amassado, humilhado, sujo, continua valendo 100 reais, será que uma alma, uma pessoa com alma e corpo, ela mesmo se foi maltratada, humilhada, não continua valendo o seu valor intrínseco? Você vale muito. Está escrito que você vale o mundo todo foi feito por você. Por você. Não por outra pessoa, por você. Você tem que saber que você faz a diferença nesse mundo. Então, quando você sabe se valorizar, você passa a ter o valor que realmente você tem. Se você não se valoriza, você que está se depreciando. Você tem que saber dar valor às coisas. Nós aprendemos aqui que Esav, ele desprezou a primogenitura. Ele depois vai se arrepender. Mas aqui nós vamos entender agora qual que é a concepção de que estão falando esses dois personagens. Esav é um homem que ele é na realidade material. Para ele o que importa é o prazer imediato,
as coisas materiais e ele realmente era bom. Saiba, não é que a pessoa é ruim, a pessoa é boa, ela só quer as coisas materiais, mas é uma boa pessoa, faz as coisas, só que não está se preocupando com nada. Ele acha que esse mundo aqui, ele começa do momento que você nasce até o momento que você falece, no máximo 120 anos, e isso é a vida. Então nós temos outro conceito, que é o conceito da Torá, que do momento que você nasce até que você deixa este mundo, você está aqui só e somente só para você melhorar as suas características e ir cada vez se aperfeiçoando para chegar a um mundo vindouro e aí sim aproveitar de tudo. Nós não somos o acidente aqui nesse mundo. Nós somos pessoas que temos, cada um de nós, uma missão precisa e uma importância. Sem a gente não dá. Vocês têm que imaginar que esse mundo é que nem uma grande sinfonia em que todo mundo tem a sua partitura e todo mundo tem que tocar, e se você estiver faltando, todo mundo vai estar sentindo. A única coisa que nós não podemos fazer é que a gente não tem que desafinar. Então você tem que estar fazendo, toca a tua partitura o melhor possível, o melhor que você pode. Este é nosso objetivo. Agora, a gente falou que um é material. Não, desculpe. Fala. Esav não era uma pessoa boa. Ele matava, minuto, já vou lhe falar. Ele fazia abodazara, ele fazia tudo. Como que ele pessoa Um minutinho, boa? já vou responder a tua pergunta. É fantástica, fantástica, dona Viva, fantástica. Eu aceitei, fantástica. Esse não é pergunta, Um minuto. é afirmação. Esse não, é Não, um minutinho. Não é Temos o pergunta. material e temos o espiritual. Mas, o que eu quero explicar, vou responder já para a dona Viva, porque a pergunta cabe. A senhora tem toda a razão. Até os 15 anos, Esav, em função da influência que tinha de Abraham e do próprio pai dele, ele era uma pessoa material, mas ele era uma pessoa boa. Ou seja, ele tinha um instinto de fazer as coisas materiais, mas depois sim, ele vai acabar totalmente deixando vou explicar bem, qualquer barreira. Eu explico o que a dona Viva quer entender. Eu vou explicar, um minutinho, eu vou explicar de uma maneira muito forte. Não, eu quero que a senhora entenda por que a senhora está assim, totalmente achando revoltada. Porque tem dois tipos. A maioria das pessoas, elas têm uma cabeça. E a maioria das pessoas formam a sua consciência a partir do que ela teve de educação e de várias experiências que ela teve, e ela coloca o seu próprio modo de viver. Todo mundo coloca suas próprias barreiras. Por exemplo, falou, sabe o que? Eu não estou preocupado com as coisas espirituais, mas eu não vou roubar. Não vou roubar. Porque ele colocou essas barreiras bem claras. Quando se coloca as barreiras que você coloca, essas barreiras facilmente podem ser alteradas. Ah, é claro que eu não posso roubar, mas sabe o que? Roubar os ricos para dar para os pobres? Eu posso. Parece ser uma coisa lógica. Opa, quem falou? Ah, porque eu falei. Então, quando você cria as suas próprias barreiras, essas barreiras explodem quando você tem teu interesse próprio. Então, quando você colocou as suas próprias barreiras e você de repente quer matar alguém, quer o campo dele, parece justificável. Eu mato e eu pego o campo. Eu roubo e eu faço isso. Tudo justifica. Nenhuma pessoa, a senhora tem que entender bem, nenhuma pessoa acorda de manhã na frente do espelho e fala, eu sou mau. Ninguém. Mesmo o pior dos assassinos. Ele, dentro da cabeça dele, ele tem uma justificativa real para o que ele faz. Ah, sabe o que? Nós somos humanistas. Todo mundo. Mas sabe o que? Vamos odiar os Yehudim. Ah, mas os Yehudim não são. Não são. Tem um imbecil que falou ontem na televisão uma coisa incrível nos Estados Unidos. Ele falou assim, eu não sou antissemita, eu sou antitermita. Que são esses bichos colocando que nem mesmo o status de Yehudi pode ser. Vocês terem uma ideia, as pessoas são ótimas se as pessoas têm as próprias barreiras. Esav tinha as próprias barreiras. Então ele, a qualquer momento, ele faz as barreiras que ele quer. Então ele passa a
a desfrutar do que ele quer, como quer e quando quer. Agora, se você tem barreiras que não são colocadas pelo homem, que são colocadas por Hashem, que são divinas, é outra coisa. E eu dou um exemplo para a senhora. Eu vou dar um exemplo. Eu me lembro, meu filho, chamava Beto, ele, quando tinha 5 anos, a gente estava uma vez na hebraica, e eu tinha explicado para ele, sabe o que? Bala você só pode comer se for kasher. Ele 5 anos. E aí estou lá, e de repente está brincando no parque, quando de repente ele chega para mim com uma bala. Fala, papi, essa bala é kasher? E eu olho e falo, não. Ele pega a bala e devolve para quem deu. Criança de 5 anos, e devolveu. Por quê? Porque ele viu que não era uma barreira que eu coloquei. É uma barreira divina. Quando as barreiras são divinas, é muito fácil explicar qualquer coisa. Vocês têm que entender isso, é uma coisa muito forte. E agora eu quero ainda continuar explicando agora. Material e espiritual. Nós vamos ter uma sessão em que de repente Yitzhak, ele vai dar berachá para os filhos. Ele resolve dar uma berachá para seu filho Esav, que é o primogênito. E ele chama Esav e fala, vai buscar alguma coisa, faz alguma coisa para eu comer. E a mulher de Yitzhak, que chama Rivka, ela escuta e ela vê que a berachá vai ir para Esav. E ela quer que essa berachá vá para Yaakov. E ela fala, Yaakov, você vai pegar e você vai se disfarçar do teu irmão que era peludo e você vai ir no lugar do teu pai, no lugar do teu irmão. E quando chega lá, Yitzhak pergunta, é você, sabe, meu filho? Fala, sou. E ele acaba dando para ele a berachá. E logo depois, ele sai Yaakov e quem entra? Entra Esaú. Ele entra e fala, trouxe a comida, pai. Fala, mas como? Você trouxe a comida? Então quem que é que para quem eu dei a berachá? E aí nessa hora, está escrito assim, escutem bem que eu vou ter que explicar. Está escrito que, quem então pegou essa berachá? Uau! Que ele seja abençoado. Uau! Nós precisamos entender isso. E chega Esaú e começa a chorar. Como, pai, você só tem uma berachá? E essa berachá, o que ela fala? Ela fala várias coisas que você possa ter o melhor da terra, os melhores frutos, todas as coisas que tem, vai ser uma berachá que é totalmente exclusiva, praticamente material. A berachá. Material. Material. E aí nós vamos ter algumas perguntas que eu vou querer que vocês desfrutem. Um pouco delicado. Yitzhak, será que ele não sabia que tinha Esav, que ele era um materialista e que Yaakov ficava estudando a Torá? Por que ele quis dar a berachá para Esav e não justamente para Yaakov? Porque Yitzhak, ele tinha um conceito na cabeça dele. Ele é um homem do rigor. Ele é um homem do quê? Do rigor. Do rigor. Tim. Então ele falou, sabe o que é uma pessoa que resolve viver uma vida espiritual? Ela não precisa de bem material, ela tem que se esforçar e realmente tem que se esforçar e não precisa de nada material. Agora, Esav, dona Vila, Esav, que é uma pessoa materialista, sabe o que? Eu vou dar uma ajuda para ele poder ter mais tranquilidade. E aí, está escrito que quando Yitzhak soube que ele abençoou Yaakov e que chegou depois de Esav, está escrito que ele teve muito medo. Muito medo. Primeira vez que está escrito que Yitzhak teve medo. Como é que é possível? Yitzhak, ele ofereceu a garganta dele para ser feita a Akedah, na hora que Abraham ia fazer, ele não teve medo. E agora aqui, ele teve medo? E nós vamos entender isso. Yitzhak, na concepção dele, ele achava que a pessoa que estava em Torá não precisava de ajuda material. E que sim, Esav precisava. E nesse momento ele percebeu que ia cometer o maior erro da vida dele. Errou! Você pode ter medo. Medo não é morte física, é o medo de errar. Ele percebeu que ele teria feito um erro muito grande. E agora nós vamos entender bem. Algumas perguntas. Primeiro,
Por que será que Yaakov precisou ir pegar a brachá de Yitzhak? Quem dá a brachá geralmente é Hashem. Por que eu preciso ir para Yitzhak? Segundo, Yitzhak, ele então sabia que Esav não era a pessoa adequada. E terceiro, por que ele falou que ele seja realmente abençoado? Escutem bem. Antes de Yaakov ir para receber a brachá, quem mandou ele receber a brachá no lugar do irmão? Rivka, que é a mãe dele. Ele falou, escuta, e se eu for e se lhe perceber, eu vou ser amaldiçoado e não vou ter berachá. Eu repito, eu vou ser amaldiçoado e não vou ter berachá. Não tem aqui uma coisa estranha? É claro que se ele vai ser amaldiçoado, ele não vai ter berachá. Por que ele precisa falar essas duas palavras? Eu vou ser amaldiçoado e não vou ter berachá. Por quê? Porque essa brachá é a brachá específica de coisas materiais. No fim da perashá, quando Yaakov vai embora para procurar sua mulher na casa de Lavan, Yitzhak dá uma brachá para ele e fala que você possa ser o pai de uma multidão de nação, que todos que vão te abençoar vão ser abençoados, que você possa ter a brachá de Abraham. Ele vai dar uma brachá exclusiva espiritual. E agora nós entendemos a missão do homem nesse mundo de Yaakov não é só ter uma vida espiritual, tem que ser uma vida material mais espiritual. O nosso objetivo aqui nessa vida é santificar as coisas materiais. Temos uma prova para isso que vocês nunca me perguntaram, que é genial. Está escrito no primeiro passuco da Torá. Como é que começa o primeiro passuco da Torá? Quem sabe? Dará o quê? Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. E Deus criou no início o céu e a terra. O céu representa as coisas espirituais e a terra representa as coisas materiais. Opa! Foram criados no mesmo dia, no mesmo instante, na mesma hora. Para você entender que esse mundo foi feito para você aproveitar do material e do espiritual. A função do homem aqui nesse mundo é sim, ele tem que ter as coisas materiais, mas saber elevá-las. E agora deu para entender porque Rivka falou, escuta, Yitzhak, ele está vendo as coisas parcialmente. Sim, você precisa, apesar que você vai ser homem de Torá, você precisa da Barachá. E por isso que Yitzhak falou, e que ele seja abençoado, porque ele percebeu que realmente ele ia cometer um erro. Porque Esav chegou e falou para ele, você não tem mais outra Barachá? E ele falou que não tem. Mas como se não tem, se no final ele deu uma Barachá espiritual para Yaakov? Sabe por quê? Porque Esav não queria Barachá espiritual. Ele estava pouco ligando, ele queria uma Barachá material. E essa é a concepção que nós temos que entender bem. Quantos anos tinham eles nessa época? Eles com 15 anos comprou a primogenitura um do outro. E foi com 60 anos que eles foram abençoados, cada um, para você ter uma ideia, tá? Pergunta. Sim. Mas, cadê? Yaakov era tão ingênuo que se permitiu que a Rivka fizesse tudo isso? Não, senhora. Ele não era nada ingênuo, de nada ingênuo, ao contrário, ele na realidade escutou a mãe dele e ele foi testado na característica. Sabe qual é a característica de Yaakov? Característica de Yaakov é emet, é verdade. Cada um dos nossos patriarcas foram testados na característica máxima que eles tinham. Abraham era o rei da bondade, foi testado para poder sacrificar o próprio filho. Yitzhak é o rei do rigor, ele foi testado na hora que ele tinha que não ser rigoroso. Yaakov era o rei da verdade e foi testado justamente que ele pareceu que foi enganar o próprio pai. É uma coisa incrível como é que as coisas acontecem. Ele não era nada ingênuo, inclusive a mãe dele falou, você pode ir, eu garanto que isso daqui vai sobre mim, falou alai, sobre eu, pra vocês saberem. Essa concepção que são esses dois mundos, que é o material e o espiritual,
é o que nós temos que saber hoje. Às vezes as pessoas, elas vivem só uma vida espiritual, não é isso. Nós queremos, sim, ter lazer. Mas para que fim? E agora eu explico. Se você tem lazer, única e exclusivamente, com o objetivo de só ter lazer, não tem nada. Não vale nada. Mas se você tem lazer, para poder fazer com que você possa voltar e crescer, e ser novamente uma pessoa que vai aprender mais, e que vai crescer mais, aí tudo muda de figura. Você tem e obrigação de ter lazer. Prova é que qual é o dia mais santo que tem durante a semana? Qual é? O Shabat. O Shabat, por incrível que pareça, é o dia que a gente mais come, que a gente mais tem prazer das coisas, justamente para você esse dia ter mais conforto material, para você poder se ocupar muito mais com as coisas espirituais. Agora, uma coisa que vocês têm que entender. Já que você falou de uma coisa ingênua, parece ser ingênua, eu vou dar para vocês uma noção que se chama Kishkaria. Como é que é a noção? Kishkaria. Kishkaria é o seguinte: quando você tem uma lata, se a lata ela está vazia ou só tem uma moeda, ela faz muito barulho, ó. Então você acha que é muita coisa. Se ela tivesse cheia, você sacudia, ela não mexeria nada. Pra você saber, Yaakov era um homem que era cheio por dentro. O fato dele estar sentado estudando não era nada de ingenuidade, é que ele estava crescendo e crescendo e crescendo em sabedoria. A lata dele não mexia, era pesada e cheia. Enquanto que o próprio Esav, ele estava o quê? Era tudo passando, tudo passageiro, prazer imediato. Vocês sabem que a noção de prazer imediato é o que faz com que hoje se gaste milhões e milhões para consumir as coisas. E nós temos uma outra filosofia. A nossa filosofia é a filosofia que existe na festa da liberdade. A festa da liberdade é a festa de Pesach. Na festa de Pesach é o seguinte, para vocês entenderem. Primeira coisa que a gente faz, a gente corta uma coisa que se chama-se o afikoman. O afikoman, ele é cortado e ele é guardado. Ele vai ser consumido só no final do Seder, 2 ou 3 horas às vezes depois. Vem aqui a festa da liberdade que a Pesach te ensina a escutar. A liberdade é um investimento a longo prazo, não é com prazer imediato. Você tem que pegar e ver quais são as coisas primeiras e falar, isso vai acontecer isso daqui, e saber que não é que aqui no Brasil você tem prazer imediato a cada esquina. Kishkaria quer dizer lata vazia, faz muito barulho. Kishkaria. Você entendeu? É isso que quer dizer Kishkaria, para vocês entenderem bem. E agora nós vamos entender. Chegou Yitzhak e ele deu a brachá. A pergunta é, por que será? Eu vou dar uma regra para vocês que vai valer para o resto da vida. Por que será que Yaakov precisou ir até Yaakov para pegar a brachá e não esperou ter diretamente de Hashem a brachá? É pergunta ou não é? Por que eu preciso me fantasiar de irmão? Quem dá brachá quem é? É Hashem. Então por que precisou ir para Yitzhak? Como? Para não magoar, não, não precisa, deixa ele dar para Esav, eu quero abraçar de Hashem, não há dúvida. Ele sabia que era fundamental. O que era fundamental? Se pode pegar direto de Hashem. Essa abraçar, ele sabia que era muito importante. Sim, mas por que precisa pegar de Yitzhak? Quem que vai dar a brachá? É Yitzhak ou é Hashem? Yitzhak. Não, toda a brachá... É Hashem. Oh, muito bem. Então, concorda? Então agora eu quero que vocês apreciem o raciocínio. É óbvio que toda a brachá vem de Hashem. Mas se a brachá vier através de um homem tzadik que se anula totalmente na frente de Hashem, quando ela vem através desse homem, e já que a resistência é 0, ele se anulou totalmente, quem é que está dando a brachá? É Hashem direto.
E ainda mais, aí sim melhor, porque ela veio através de um homem que se anulou na frente de Hashem. Aí ela tem mais valor. E agora, eu quero explicar uma coisa para vocês. Para você pegar berachá de uma pessoa, tem que ser uma pessoa que tenha este tipo de humildade, que se anule na frente de Hashem. Qualquer pessoa que, olha, pode vir aqui que eu vou te dar berachá, e vem aqui, fazem fila para ele, e aí tem que dar um valor aqui, outro valor aqui, não é berachá. Se a pessoa não se anula na frente de Hashem, a berachá não é aquilo. Vocês estão, em função disso, você pode saber. Às vezes tem várias pessoas que vêm aqui, vamos pegar a berachá dele. Tem que ser uma pessoa que tem que ter. Agora nós respondemos que tem que ter a humildade de saber que quem dá a berachá é Hashem. E ele só pode ser uma pessoa que não oferece nenhuma resistência, é Hashem mesmo que está dando. Ele não vai fazer isso daqui por dinheiro, não vai fazer por interesse e não vai fazer isso, inclusive, pelo amor próprio dele. Entendeu ou não? É difícil fazer isso daqui, porque as pessoas são grandes. Tem grandes sábios que eles estudam, são grandes, mas os grandes adultos, nunca. Aqueles que viveram até 100, 105, Rav Shach, ou os que dão as berachá, o Rav Kanievski, eles... Você precisa lá, você não precisa dar nada. Eles te dão porque eles são a linguagem de Hashem. Em total. Por que será então que também agora ele falou, Yaakov, para a mãe dele, escuta, eu vou ser abençoado e não vou ter a berachá? Por quê? Porque Yaakov sabia que ia ter uma berachá espiritual que ia chegar. Sabe o que? Eu não vou ter essa berachá material e talvez nem venha, então ele vai me dar aquela outra. E agora eu entendo, não existe nada mais natural. Olha, ele vai me dar essa material e também ela vai me dar aquela outra que é espiritual, para a gente ter uma ideia disso daqui. São coisas muito finas e delicadas. Em função disso daqui, vai acontecer que Yaakov vai se formar como realmente o líder e aquele que vai continuar a essência que vai ser Abraham, Yitzhak e Yaakov. Eu preciso explicar um negócio para vocês. Até Abraham Avinu, tudo que o mundo existia estava numa coisa que se chamava uma Neshama Elokit, uma alma divina. Um homem tinha essa alma divina. Adam Arishon teve essa alma divina, passou para o filho dele, que depois vai chegar em Noah. Noah era um homem que tinha essa alma divina, ele foi salvo, e em função disso daqui, vários outros passaram a ter uma alma divina que sustentava o mundo todo, até que chega Abraham. Quando chega Abraham, ele vai ter essa alma divina, certo? Por acaso, porque ele foi formado, o filho dele, Yitzhak, vai ter também essa alma divina, vai ser o homem que vai sustentar. E vai acontecer novamente com Yaakov, e a partir que teve Abraham, Yitzhak e Yaakov, Hashem determinou, a partir de agora é os descendentes de Yaakov que vão ter esta alma divina. E por isso que houve uma purificação. Abraham, na realidade, ele vai ter dois filhos, que vai ser Yitzhak e Ishmael. E a gente vê que tudo que havia de anterior foi retirado e só ficou com Yitzhak. Yitzhak vai ter dois filhos, que vai ser Yaakov e Esav. Esav vai ficar com outra parte, e tudo vai ficar com Yaakov. Yaakov vai ter 12 filhos. Parecia que esses 12 filhos iam brigar, porque venderam Yosef, não venderam Yosef, e no final eles vão se unir, e eles vão ser todos 100% justos. E aqui é que vai se formar o que a gente chama de Bnei Israel de verdade, que vai começar a nascer a nação de Israel. É um livro muito bonito, uma ficção, os 12 homens justos. Ah. Não sei se você conhece, que é baseado nessa lenda. Enquanto houver 12 homens justos no mundo, o mundo se sustenta. Olha, interessantíssimo. Então, é isso daqui. Na realidade, é efetivamente uma coisa dessa. Saiba você que hoje se considera que há 3 vezes 12. Tem que ter 3 vezes 12, ou seja, 36. Existem hoje 36 homens justos, que são 3 vezes 12. Você parece em cada geração tem isso aí. Inclusive, esse livro é muito uma ficção. Lá no Tzadikim,
Lamedvav Tzadikim. Lamedvav Tzadikim, é isso mesmo. O último morre no campo de concentração. Olha, isso aqui tem em cada geração. Perfeito. Olhem só agora. Olhem só. A gente falou várias coisas, eu faço um pequeno resumo e eu conto uma história para vocês saberem como se você está com Hashem, você realmente tem que saber que Ele vai cuidar de certas coisas, das coisas materiais, das coisas espirituais. Ela acabou de falar agora aqui do campo de concentração, eu conto para vocês uma história verídica. Estamos num campo de concentração que se chama Belsen-Belsen. Belsen-Belsen, estamos em 1945 e nós temos o jovem Frank, que ele, na realidade, estão passando fome, mas já os alemães estão perdendo a guerra. E chegam os alemães, e eles vão ter que daqui a pouco, se sabe que na verdade os aliados estão chegando, os alemães juntam todo o povo, todos os prisioneiros, todos os Yehudim, e tinham também prisioneiros russos. Hitler tinha dado uma ordem que matassem todos, e eles recusaram, não fizeram isso, e eles falaram assim: olha, nós sabemos que vamos ter retirado aqui, nós sabemos que vocês estão com fome, e pela primeira vez nós vamos oferecer para vocês, para cada um pão. Um pão no campo de concentração é uma coisa que não existia. Frank, ele vê e tem várias cestas de pão, e ele sabe que ele está na fila, ele está vendo que tem mais 20 pães, e ele é o número 20. Fala: meu, tem que pegar esse pão. Ele está andando, finalmente ele chega, ele é o 20, ele pega o último pão, e aí os de trás eles têm que ir para ver se tem outras cestas. Ele rapidamente vê que tem outra cesta, e ele consegue fazer outra fila, e ele consegue pegar mais um pão. Ele consegue pegar mais um pão, e aí ele fala: oh, meu, vou comer agora isso daqui, vai me salvar. Quando chega um soldado russo, um prisioneiro russo, fala: escuta, eu vi que você pegou um pão daqui, um pão dali, me dá ele, me dá um pelo menos. Fala: não, eu não vou dar, essa vez vão ficar para mim. E ele, tanto que insiste, o russo chama os amigos dele, e eles pegam o Frank e batem nele, e eles deixam ele desmaiado no chão e pegam os pães. Ele ficou sem nada, sem nada. E aí ele está lá, ele acorda praticamente o dia seguinte, é dia 15 de abril de 1945. Ele sai fora, ele vê que estão os americanos chegando, os aliados. Ele vê que os alemães todos fugiram, e ele vê do lado dele centenas e centenas de corpos mortos. Todos os pães tinham sido envenenados, e ele, que achava que estava sendo castigado e batido, estava nesse momento sendo salvo e podendo se desfrutar, para poder, vale a pena a gente dar a mão com ele e seguir essa estrada juntos, vocês sabem. Foi ótimo ter falado com você. É isso aí.